Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geometria analítica. Hoje veremos sobre o tratamento algébrico de vetores, tá? Nas nossas aulas anteriores, a gente viu mais o tratamento geométrico, né? A gente viu como representar geometricamente um vetor, como somar esses vetores, como multiplicar um número real por um vetor. Hoje a gente vai estudar tudo isso, mas de forma algébrica, tá? Vetores no plano, tá? Na geometria analítica a gente vai fazer esse estudo de vetores em dois espaços vetoriais, que é o plano, né? O plano cartesiano, aquele indicado lá pelos eixos x e y, eixo horizontal e eixo vertical, né? Que é o mais conhecido, né? Apesar de existir infinitas formas de se determinar um plano, tá? A gente vai dar uma grande importância ao plano cartesiano. E depois a gente vai fazer esse mesmo estudo de vetores em um outro espaço vetorial, que é o espaço tridimensional, né? Aquele que envolve os eixos x, y, z, né? Digamos, comprimento, largura e altura, né? Então a gente vai fazer o estudo de vetores no plano e no espaço tridimensional. Essa é uma restrição para o estudo da geometria analítica, tá? Quando vocês forem ver álgebra linear, aí a gente vai fazer a extensão de todo esse estudo para qualquer espaço vetorial, tá? Ou seja, para um espaço vetorial que tenha 4 dimensões, 5 dimensões, 6 dimensões, né? N dimensões, de enésima dimensão. A gente vai generalizar tudo isso. Mas aqui dentro do estudo da geometria analítica, a gente fica restrito ao plano e ao espaço tridimensional, aquele de dimensão 3, né? Que é o que a gente pode afirmar que é o que nós vivemos na realidade. Okay? Vamos lá. Consideremos dois vetores v1 e v2 não paralelos, representados com origem num mesmo ponto O. Então, vamos fazer isso aqui de forma geométrica. Consideremos no plano, né? Suponhamos que essa nossa parte branca aqui representa um plano. Tá? Não esqueça, pessoal, que um plano ele é infinito. Tá? Aqui a gente só está pegando uma representação, uma parte muito pequena dele. Tá? Mas toda vez que a gente fala um plano, lembre de uma região plana, mas infinita. Tudo bem? Então, consideremos inicialmente um ponto qualquer desse plano que a gente está chamando de ponto O, ou origem. Tá? Consideremos também um vetor V1, né, um representante desse vetor V1 que inicia nesse ponto O, e um segundo vetor que a gente vai estar chamando de vetor V2, onde nós temos aqui um representante dele que também tem origem no ponto O. Né? Muito importante que esses dois vetores sejam não paralelos, tá? Que nem está colocado aqui nas considerações iniciais. Então, dado um ponto qualquer do nosso plano, a partir dele nós traçamos dois vetores não paralelos, né? Ou seja, o ângulo aqui não é um ângulo de 0 graus e nem 180 graus. Tá? Assim, você garante que eles são não paralelos. E vamos considerar uma série de vetores construídos nesse mesmo plano. Tá? A ideia é mostrar que qualquer vetor representado nesse mesmo plano de V1 e V2 é combinação linear desses dois vetores. Ou seja, qualquer vetor que a gente representar aqui vai ser equivalente à soma de um múltiplo do vetor V1 com algum múltiplo do vetor V2. Tá? Em outras palavras, a gente afirma que, dados dois vetores não paralelos, eles sempre determinam um plano. Sempre é possível traçar um único plano contendo esses dois vetores ao mesmo tempo, já que eles estão, no caso aqui, fixados a partir de um ponto O. Ok? E todo vetor construído nesse mesmo plano, obrigatoriamente tem que ser combinação linear desses dois vetores iniciais, ou seja, tem que ser a soma de dois múltiplos desses vetores. Tá? Então, vamos considerar outros vetores aqui. Aqui nós temos o vetor 5v1, que é um múltiplo do vetor v1, né? 5 vezes o vetor v1 é o quíntuplo dele. Então, é um vetor que tem a mesma direção, ou seja, está na horizontal, tem o mesmo sentido, já que essa multiplicidade é positiva, né? 5 é um número positivo, então mantém o sentido. O 5v1 vai ter o mesmo sentido do vetor v1. Tá? No entanto, o quíntuplo do seu comprimento. Né? Eu tentei construir aqui um vetor que ficasse aproximadamente aqui 5 vezes o comprimento do vetor v1. Então, ele é o vetor 5v1.
Consideremos agora o vetor 4v2, ou seja, é um múltiplo do vetor v2. Então, tem a mesma direção do vetor v2, tem o mesmo sentido, já que essa multiplicidade é positiva, né? Se fosse, por exemplo, menos 4v2, o sentido seria contrário aqui, ó, seria oposto, seria aqui para baixo, tá? No entanto, é positivo, então vai ter o mesmo sentido do vetor v2. A única diferença aqui é que o vetor 4v2 tem o quádruplo do seu comprimento, né? É 4 vezes o comprimento do vetor v2, certo? Se a gente completar o paralelogramo aqui, ó, o paralelogramo descrito pelos vetores 5v1 e 4v2, né? A gente já estudou isso em slides anteriores, nós podemos determinar aqui uma diagonal, né? Na verdade, pode ser determinada as duas diagonais, mas eu quero fazer um rápido estudo aqui, uma rápida análise apenas pelas diagonais que iniciam nesse ponto O. Então, o vetor que inicia no ponto O aqui e coincide com a diagonal do nosso paralelogramo, eu vou estar chamando ele de vetor U, né? No entanto, esse vetor U, por ser diagonal do paralelogramo, ele é a soma dos vetores 5v1 com o vetor 4v2. Ou seja, o vetor U é equivalente à soma de múltiplos de vetor v1 com um outro múltiplo do vetor v2. Com isso, a gente afirma que o vetor U é combinação linear de v1 e v2. Tá? Se ele é combinação linear de v1 e v2, é porque ele é diagonal de algum paralelogramo, que a gente acabou de mostrar aqui, de múltiplos de v1 com múltiplos de v2, do vetor v2, né? Que é justamente o 5v1 com 4v2. Então, a gente pode escrever esse vetor U como sendo 5 vezes o vetor v1 mais 4 vezes o vetor v2. Nosso vetor U é a soma desses dois vetores aqui que determinam os lados do nosso paralelogramo, né? Isso a gente já estudou em aulas anteriores, em slides anteriores, só estamos aqui tentando fazer uma revisão e melhorar o nosso estudo com relação a isso. Tá? Mas é sempre utilizando aqui soma de vetores. Vamos considerar outras somas aqui quaisquer, né? Porque o nosso intuito aqui é mostrar que qualquer vetor representado nesse plano sempre pode ser escrito como combinação linear de V1 e V2. Então, aqui nós temos o vetor menos 2V1, então é um múltiplo do vetor V1, então tem que estar na mesma linha dele, né? Ou seja, tem que ter a mesma direção, no caso aqui a horizontal. Agora, o sentido é contrário, já que a multiplicidade aqui é negativa, menos 2v1. Então, inverte o sentido. Se o vetor v1 vai para a direita, o vetor menos 2v1 vem para a esquerda. E menos 2 significa que vai ser o dobro do comprimento de v1. Tá? Foi o que eu tentei construir aqui. Um vetor que tenha comprimento, né, aproximadamente aí, o dobro do vetor v1. Consideremos um segundo vetor agora múltiplo de v2. Vamos pegar o 3v2, né? Então, mesma direção, mesmo sentido, no entanto, o triplo do seu comprimento. E vamos completar o paralelogramo formado por esses dois vetores. Okay? Agora, traçamos a diagonal a partir da origem. E aqui eu construí o vetor chamado de vetor V. Tá, mas quem é esse vetor V em relação a V1 e V2? Ou seja, em função de V1 e V2? O vetor V, como ele é diagonal do nosso paralelogramo, ele é a soma dos dois vetores que determinaram esse paralelogramo, que determinaram os lados desse paralelogramo. Então, o vetor V é a soma dos vetores menos 2v1 com o vetor 3v2, ou seja, menos 2v1 mais 3v2. Né? Diagonal do vetor do paralelogramo determinado pelos vetores menos 2v1 com o 3v2. Com isso, a gente afirma que o vetor V é combinação linear dos vetores V1 e V2, já que ele é resultado da soma de dois múltiplos, onde um é o vetor V1 e o outro é o vetor V2. Tudo bem? Vamos construir mais aqui para a gente conseguir fixar esse aprendizado. Né? Vou considerar agora o vetor menos 4V1, é um múltiplo de V1, então também está na horizontal. Essa multiplicidade é negativa, então o sentido é contrário. E tem 4 vezes o comprimento do vetor V1. Tá? Então, o que eu tentei fazer aqui. Um outro agora que seja múltiplo de vetor V2. Vou pegar agora o menos V2. Então, tem a mesma direção de V2, né? Já que é um múltiplo dele, então é paralelo a ele. Só que essa multiplicidade é negativa. Né? Menos V2 é a mesma coisa que menos 1V2. Ou seja, a multiplicidade é o número real menos 1. Então, inverte o sentido.
Completamos o paralelogramo descrito por esses dois vetores, tá? Aqui, e traçamos a diagonal a partir do ponto O. E eu vou estar chamando esse vetor de vetor W. Tá? Mas se esse vetor W é a diagonal do paralelogramo, então ele é a soma dos lados desse paralelogramo, ou seja, dos vetores que determinam esse paralelogramo. E quem são esses vetores? É o menos 4V1 com o menos V2, ou seja, é a soma desses dois vetores. Vamos escrever aqui do lado. W é igual a menos 4V1 somado com menos V2. Quando eu digo somado, é um sinalzinho de mais, né? Mas aí você vai ter que fazer o jogo de sinal. Mais com menos dá menos. Então, não precisa ter esse mais aqui. É apenas o sinal de menos, né? Então, o vetor W é a soma dos vetores menos 4V1 com o vetor menos V2, né? Ou seja, o vetor W é combinação linear dos vetores V1 e V2, pois ele é resultante da soma de múltiplos de V1 com um múltiplo de V2. Consideremos um outro vetor agora aqui, ó, um múltiplo de V1, que eu estou chamando de 3V1. Então, paralelo a ele, tem o mesmo sentido, no entanto, tem o triplo do seu comprimento. Vamos ver um outro múltiplo de V2 agora. Ó, tomei agora o menos 2V2, paralelo ao vetor V2, o dobro do seu comprimento e o sentido contrário. E agora completamos o paralelogramo, traçamos a diagonal e vou chamar de vetor T. Esse vetor T é justamente a soma desses dois vetores que nós tínhamos inicialmente, ou seja, dos dois vetores que determinaram o nosso paralelogramo. Logo, T é igual à soma de 3V1 com o menos 2V2. Então, T é combinação linear de V1 e V2, ou seja, todos os vetores que nós construirmos aqui vai ser sempre resultante da soma de algum múltiplo de V1 com algum múltiplo de V2, tá? Observe que essas multiplicidades que eu construí aqui, que eu coloquei como exemplo, são todos números inteiros, né? 5, 4, menos 2, 3, menos 1 e menos 1. Mas essa multiplicidade, pessoal, não precisa ser só número inteiro, não. É qualquer número real, tá? Por exemplo, no vetor V1 aqui, eu poderia ter tomado o vetor 1 meio de V1. Então, seria um vetorzinho aqui que tem a metade do comprimento de V1, né? E o vetor V2, por exemplo, eu poderia pegar um vetor que fosse 1/4 do vetor V2, né? 1/4 do vetor V2, então teria só a quarta parte do seu comprimento, né? Ou seja, dividir o vetor V2 em 4 partes e tomar só umazinha dele. Então, seria um paralelogramo muito pequenininho aqui, né? Mas, de toda forma, a diagonal do paralelogramo formado seria equivalente à soma de um múltiplo de V1 com um múltiplo de V2, tá? Então, essa multiplicidade aqui é para qualquer número real. Pode ser fracionário, pode ter raiz quadrada, raiz cúbica, pode ter números irracionais, tá? Ou seja, é qualquer número real. Mais um exemplo para nós aqui. Ó, tomei agora o vetor x. O vetor x é um vetor que é múltiplo do vetor V1. Como que eu sei que ele é múltiplo do vetor V1? Porque ele é paralelo ao vetor V1. Ele está na mesma linha do vetor V1. Se é paralelo, a gente já mata a charada de imediato. Toda vez que é paralelo é porque é múltiplo. Então, o vetor x é múltiplo do vetor V1. Mas como que eu posso representar o vetor x em termos de V1 e de V2? Ó, o vetor x é justamente 3 vezes V1. O vetor x é justamente 3 não, desculpa, 4 vezes o vetor V1, né? Ó, o x vem até aqui, um pouquinho mais à frente do 3V1. Ou seja, eu quis construir ele de forma que ele ficasse bem ao meio aqui, ó, bem no meio entre o 3V1 e o 5V1. Então, a marcação intermediária aqui é o 4, né? Eu peguei o número inteiro também. Então, o vetor x é o quádruplo do vetor V1. E observe que o vetor x está exatamente sobre a linha do vetor V1, ou seja, ele não desloca nem para cima e nem para baixo, né? A setazinha aqui não tem nenhuma inclinação nem para cima e nem para baixo. Isso significa que, em relação ao vetor V2, o coeficiente do vetor V2 tem que ser zero, mais 0 V2. Tá? Ou seja, o nosso vetor x é um múltiplo do vetor V1. Tá? Ele não é exatamente uma soma do vetor V1 com o vetor V2 dados por números não nulos, não zeros. Não. Nesse caso aqui, o coeficiente de vetor V2 tem que ser zero. Tá? Mas não deixa de ser uma soma de múltiplos, não. Tudo bem? Aqui, ó, 4V1 é um múltiplo do vetor V1.
0v2 também é um múltiplo do vetor v2, tá? O zero é um número real, então aqui é uma multiplicidade, só que é uma multiplicidade nula. Ou seja, ao invés de eu escrever x como sendo 4v1 mais 0v2, eu posso dizer que o vetor x é simplesmente 4v1. Porque esse 0v2, 0 vezes um vetor qualquer, resulta no vetor nulo, lembra? Aí, quando você soma o vetor nulo com outro vetor, o resultado é esse outro vetor, porque o vetor nulo ele é neutro em relação à adição. Então, o vetor x é simplesmente 4v1, ou seja, ele é um múltiplo do vetor v1. Tá? Porque esses outros anteriores aqui, ó, U, V, W e T, nenhum deles é múltiplo de V1 ou de V2. Ó. O U não é múltiplo de V1 e nem de V2. Tá? Ele é a soma de dois múltiplos. Um é múltiplo de V1, o outro é múltiplo de V2. Mas o resultado disso aqui não vai ser múltiplo nem de V1 e nem de V2. Tá? É quando você pega esse vetor U aqui. Ó. Esse vetor U aqui, ele não é múltiplo nem de V1 e nem de V2. Por que eu sei disso? Ó, geometricamente, porque ele não é paralelo, nem a V1 nem a V2. Então, se ele não é paralelo, ele não é múltiplo de nenhum dos dois. Mas ele é a soma de dois múltiplos, que não é a mesma coisa de dizer que U é múltiplo de V1 e V2. Tá? Fiquem atentos a essas distinções aí. Então, o vetor x é um múltiplo do vetor V1, então ele tem que ser igual a um certo número real vezes o vetor V1. Esse certo número real em questão aqui é o 4, já que ele tem um quádruplo do seu comprimento. Consideramos em verde agora aqui um vetor que eu estou chamando de vetor y. E ele é um vetor que está na mesma linha do vetor V2, então ele obrigatoriamente tem que ser um múltiplo do vetor V2. Tá? E nesse caso aqui eu construí para ele ser o dobro, tá? Ele está bem aqui, ó, na metade, né? Antes do 3v2, no meio entre o vetor v2 e o 3v2. Então ele é o 2v2, né? Ele está bem no meio aqui, tem o dobro do comprimento de v2. Então, esse vetor y seria o 2v2. Tá, mas como que eu represento esse vetor y em função de v1 e em função de v2? Se ele é um múltiplo do vetor v2, então o coeficiente de v1 tem que ser zero. Então, coloco dessa forma aqui. Ó. Y é igual a 0v1 mais 2v2. Então, eu estou mostrando que o y é sim uma combinação linear do vetor v1 e o vetor v2, embora o coeficiente de v1 seja zero. Então, não é necessário aparecer esse termo aqui, que aqui vai dar o vetor nulo, e o vetor nulo somado com 2v2 dá justamente o vetor 2v2. Ou seja, o nosso vetor y é igual a 2v2. Ele é um múltiplo do vetor v2, que foi mostrado graficamente aqui, já que ele está na mesma linha do vetor v2, já que ele é paralelo ao vetor v2. Tudo bem? Espero que assim vocês consigam aí melhorar a análise geométrica de vocês em relação aos vetores, né? Em relação a vetores, e também iniciar a parte algébrica aqui, ó, como escrever um vetor na forma da soma entre outros dois vetores. Né? E, resumidamente, aqui o que a gente viu é que, dados dois vetores não paralelos, que for o vetor V1 e o vetor V2, eles sempre determinam todo um plano. E qualquer vetor representado, desenhado nesse mesmo plano, obrigatoriamente tem que ser combinação linear desses vetores V1 e V2. Ou seja, ele é a soma de múltiplos de V1 com V2. Tudo bem? Continuando. Vamos generalizar esse estudo que a gente fez no slide anterior. De modo geral, dados dois vetores quaisquer V1 e V2 não paralelos, para cada vetor V representado no mesmo plano que foi determinado por esses vetores V1 e V2, existe uma só dupla de números reais, A1 e A2, tal que essa relação seja verdadeira. Tá? Ou seja, dados dois vetores V1 e V2, né, construir eles aqui geometricamente, dados dois vetores V1 e V2 não paralelos, sempre é possível a gente construir eles a partir de um mesmo ponto, né? Então, considere um pontozinho de origem aqui, e a partir daqui eu construí os vetores V1 e V2. Então, qualquer outro vetor V representado nesse mesmo plano tem que ser obrigatoriamente combinação linear desses dois vetores, V1 e V2. Ou seja, tem que ser a soma de um múltiplo do vetor V1 com um múltiplo de um vetor V2.
Tá? E essa multiplicidade, pessoal, ela é única, né? É isso que ele quer dizer aqui com existe uma única, né? Uma única dupla de números reais que satisfazem essa relação. Então, dado o vetor v qualquer, por mais que ele não tenha origem nesse pontinho aqui, né? Esse vetor v poderia estar aqui mais à direita, mas você poderia pegar um representante do vetor v que inicia nesse ponto, certo? Se é representante dele, então é porque é igual a ele. Lembra que vetor não tem lugar fixo no plano nem no espaço, a gente pode estar sempre deslocando eles, desde que você mantenha a direção, o sentido e o comprimento dele. Então, construído um vetor v no mesmo plano de v1 com v2, obrigatoriamente esse vetor v tem que ser a soma de múltiplos de v1 com v2. Como a gente generalizou aqui, a gente pegou essas multiplicidades sendo a1 e a2. Tá? Esse a1 é um número real e esse a2 também é um número real. Então, de forma geométrica, esse vetor v tem que ser a diagonal, né? Tem que ser a diagonal de um paralelogramo descrito por um múltiplo de v1 com um múltiplo do vetor v2. Nesse caso aqui, o múltiplo do vetor v1 foi o a1v1 e o múltiplo do vetor v2 foi o a2v2. Quando foi terminado o paralelogramo aqui, observou-se que o vetor v era justamente a diagonal desse paralelogramo. E sempre vai ser, né? Sempre vai ser a diagonal de algum paralelogramo. Pode ser um paralelograma grande, pode ser um paralelograma pequeno, pode ser um paralelograma que esteja aqui na parte de baixo ou na parte de esquerda, mas vai ser um paralelogramo. Sempre será possível verificar que esse vetor construído lá vai ser a diagonal de algum paralelogramo. Tá? O caso que seria um caso aí, vamos supor, com uma ressalva, com uma exceção, é no caso desse vetor v for múltiplo do vetor v1 ou do vetor v2. Né? Se esse vetor v fosse um múltiplo do vetor v1, vamos dizer, esse vetor aqui, ó, o a1v1. O a1v1 ele é um múltiplo do vetor v1, certo? E ele já está escrito aqui como combinação linear dos vetores v1 e v2, porque ele é a mesma coisa aqui, a1v1 mais 0v2. Né? Esse 0v2 mostra que ele está sendo escrito como combinação linear também, tanto de v1 quanto de v2, os dois ao mesmo tempo, né? A soma deles. No entanto, esse coeficiente tem que ser zero do vetor v2, já que ele é um múltiplo do vetor v1. Aí, nesse caso, a gente não conseguiria formar um paralelogramo, né? E aí o A1V1 está aqui, como é que você vai construir ele, um paralelogramo entre esse vetor e o 0V1 e o 0V2? Porque o vetor 0V2 é justamente o vetor nulo, né? Ele é só um ponto. Então, nós teríamos aqui só um segmento de reta, nós não teríamos um paralelogramo. Essa seria a única exceção. Mas, de toda forma, essa equação aqui estaria valendo também, né? Ou seja, o nosso vetor A1V1 seria escrito como o nosso vetor A1V1 é justamente A1V1 mais 0V2, porque esse 0V2 não precisaria aparecer, já que ele é o vetor nulo, e sobra simplesmente A1V1. Então, satisfaz essa equação, satisfaz essa relação. Tudo bem? Algumas observações em relação a essas nossas definições aqui. O vetor v é dito combinação linear de v1 e v2, o que eu já venho falando desde o slide anterior. Né? Se o vetor v é resultado da soma de um múltiplo de v1 com um múltiplo do vetor v2, então ele é chamado de combinação linear de v1 e v2. Lembrem bem dessa expressão que a gente vai ver muito isso aqui lá na álgebra linear. Viu? Combinação linear significa soma de múltiplos de outros dois termos, de outros dois elementos. Nesse caso aqui são vetores. O conjunto B, que é formado pelos vetores v1 e v2, é chamado de base no plano, ou base do nosso plano. Tá? Esses vetores v1 e v2 não paralelos, eles são chamados de vetores base do nosso plano. É eles que determinam todo o plano. Ou seja, é a partir deles que a gente consegue escrever todos os outros vetores representados aqui. Tá? Então, por isso é chamado de base. Esse conjunto que contém esses dois vetores é chamado de base. Ele é uma base para o nosso plano. É a partir deles que é construído todos os outros. A partir deles pode ser construído todos os outros vetores. Beleza? A1 e A2 são as componentes ou coordenadas de V na base B. Tá? Essa expressão coordenada a gente já ouve lá desde o ensino médio. Né? Coordenadas no plano, coordenadas no espaço. Aqui a gente vai ver que tem o mesmo significado. Tá?
Então, esse A1 e A2 são as componentes, a gente também pode chamar de componentes, ou de coordenadas do nosso vetor V na base B. Tá? Esse múltiplo do vetor V1 com esse múltiplo do vetor V2, os dois juntos, né, a gente toma só o A1 e o A2, ou seja, desconsidera o V1 e o V2. Só o A1 e o A2 são chamados de componentes ou coordenadas do vetor V na base B, nessa base formada por esses dois vetores. Assim, esse vetor V, de forma genérica, de forma generalizada, pode ser representado por essa seguinte notação, que é a que a gente mais conhece lá do ensino médio. O vetor V na base B é igual a A1, A2, ou seja, aqui ele está colocado em forma de coordenadas, né? Ou seja, a gente está tomando só as componentes de A1 e de A2. Está pegando só esses coeficientes aqui, ó, A1 e A2. A gente está, no caso, desconsiderando os vetores V1 e V2. Tá? Ou seja, sempre vai ter pelo menos duas formas de representar um vetor. Ou a gente representa ele assim, ó, na forma algébrica, que é a mesma forma de combinação linear, ou seja, mostrando que ele é a soma de outros dois vetores, ou simplesmente dessa forma. Né? Eu acho a forma mais simplificada essa aqui. Ou seja, em forma de coordenadas, né? Em coordenadas de ponto, né? Ou seja, no caso aqui, as coordenadas de um ponto lá no plano cartesiano pode representar um vetor, né? Ele representa o ponto extremo de um vetor com origem lá no 0, 0, né? Com origem lá na origem do plano cartesiano. Então, pode ser representado dessa forma também. E essa forma de representar é chamada de expressão analítica, tá? Essa aqui é a expressão algébrica, essa aqui é a expressão analítica, né? Expressão algébrica, que é a mesma coisa que combinação linear, e essa aqui, expressão analítica, que é colocada em formas de coordenadas. Pessoal, no slide anterior a gente falou de bases do plano, né? A gente viu que os vetores V1 e V2 era a base do plano que a gente considerou. Então, vamos falar um pouco a respeito dessas bases, tá? Vamos dar uma breve definição aqui de quais as bases que a gente vai utilizar, tá? Que a gente vai estudar isso mais de forma mais aprofundada lá na álgebra linear. Okay? Então, as bases mais utilizadas são as chamadas ortonormais, ou seja, aqui tem a junção de duas definições aí da geometria, que é de ortogonal e normal. Esse normal aqui, pessoal, significa que o comprimento dos vetores é unitário, ou seja, é igual a uma unidade de medida. Né? Se a gente estiver trabalhando com vetores com unidade de medida metro, então são vetores que têm 1 metro de unidade de medida lá no caso, ok? Em termos do seu comprimento. Então, as bases mais utilizadas são as ortonormais, aquelas em que os vetores são ortogonais, né? Os dois vetores em questão são ortogonais, formam ângulos de 90 graus, ângulo reto, e normal, ou seja, o comprimento deles é unitário, é de uma unidade de comprimento, né? É o que está colocado aqui. Ou seja, são aquelas formadas por vetores ortogonais e unitários. Entre as infinitas bases ortonormais no plano, né? Ou seja, tem infinitas formas de a gente determinar o plano, não é só o eixo x e o eixo y que a gente conhece lá do ensino médio que determinam um plano, não. Tem infinitas formas de fazer isso. Só que as formas mais simples e mais utilizadas são aquelas que têm bases consideradas ortonormais. E dentre as infinitas bases ortonormais que a gente tem, a mais conhecida, a mais utilizada pelos livros aí, né, somente na matemática e na geometria, é justamente a base chamada de base canônica. Tá? Então, entre as infinitas bases ortonormais no plano, uma delas é particularmente importante, que é a denominada base canônica, que a gente vai estar chamando ela de C para representar o nome, lembrar o nome canônica, né? Que é dada pelos vetores I e J, que determina o conhecido sistema cartesiano ortogonal x, O, y. Né? X representa o eixo horizontal, O é o ponto de origem e Y representa o eixo vertical. Tá? Então, daqui vem a nossa base de estudo lá do plano cartesiano. Né? Daqui vem o porquê da utilização dos eixos x e y, digamos assim. Então, dado um ponto O qualquer no plano, nós temos os vetores I e J, tá? Que é os que vão formar a base do nosso plano. Lá no slide anterior, a gente pegou um vetor V1 e um vetor V2 qualquer, né? Desde que eles não fossem não paralelos.
Aqui a gente já está restringindo mais isso ainda. A gente está pegando dois vetores, que nós estamos chamando de IJ, e além de eles não ser paralelos, eles vão ser ortogonais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, e vão ser unitários, vão ser normais. O comprimento deles vai ser só de uma unidade de medida. Se a gente estiver trabalhando aqui com centímetro, então vamos supor que cada vetorzinho aqui, o I e o J, vai ter 1 centímetro de comprimento. Tá? O vetor I é um vetor que está na horizontal, apontando para a direita, né? O sentido dele é para a direita, e ele determina o que a gente conhece como eixo X, o eixo das abscissas. O vetor J é um vetor na vertical, que aponta para cima, ou seja, o sentido positivo é para cima, o sentido dele é para cima, e ele determina o nosso eixo, chamado eixo Y, que é o eixo das ordenadas, certo? Então, novamente, são vetores ortogonais, formam um ângulozinho de 90 graus aqui, um ângulo reto, e são unitários, de comprimento igual a uma unidade de medida. Né? Com isso, se eles são vetores unitários, né, então é porque o ponto extremo deles aqui, ó, esse ponto aqui, a extremidade do vetor I, é justamente no ponto 1, 0, né? Porque o comprimento dele é igual a 1, então aqui é a marcação 1. E um ponto que está em cima do eixo X tem a ordenada 0, né? E a altura dele aqui é nula, ele nem está para cima e nem está para baixo do eixo X, está exatamente sobre o eixo X, né? Essa extremidade do nosso vetor I. E lembra que todo vetor construído a partir do ponto O, a partir da origem, pode ser representado apenas pelo seu ponto extremo aqui. Então, o vetor I tem coordenadas 1, 0. A expressão analítica do vetor I é 1, 0, que é uma unidade de comprimento no eixo X, e ele não tem altura, né? Ou, na verdade, a altura dele é nula, então por isso 0. Já o vetor J é representado pela expressão analítica 0, 1. Né? A abscissa é 0, porque ele está aqui sobre o eixo Y, né? A extremidade dele aqui, o ponto final dele está sobre o eixo Y, então significa que a abscissa é nula, porque ele não vai nem para a esquerda nem para a direita, ele está no meio, né? Está em comparação ao 0, 0 aqui, a origem. Então, a abscissa dele é 0 e a altura é 1, porque o comprimento dele é 1. Né? Lembra que a gente definiu esses vetores I e J como sendo unitários. Então, todos eles têm comprimento igual a 1. Okay? Então, qualquer vetor construído nesse plano tem que ser combinação dos vetores U e J. I e J. Né? Tem que ser uma soma de múltiplos de I com múltiplos de J. E, de forma geométrica, tem que ser a diagonal de algum paralelogramo determinado por um múltiplo do vetor I e um múltiplo do vetor J. Né? Tomemos aqui, de modo geral, um ponto P de coordenadas x e y, né? Quando eu digo genérica, porque eu não estou usando exatamente dois números reais, não é 1 e 4, não é 3 oitavos e raiz de 5. Não, estou tomando letras para representar quaisquer números reais. É um par ordenado x, y. Se esse ponto P tem coordenadas x, y, significa que a marcação dele aqui embaixo vai ser x, né? Ou seja, o comprimento aqui, a distância que vem do O até a marcação aqui embaixo vai ser de x, né? E a altura desse ponto aqui, ou seja, considerando o eixo y aqui, a altura dele vai ser y, tá? É um número real y que a gente está considerando. Tracei aqui um vetor que começa na origem e vai até esse ponto P e estou chamando ele de vetor V. Lembrando que todo vetor que inicia na origem, a representação dele em forma de expressão analítica é justamente o seu ponto extremo. Então, o nosso vetor V é representado da mesma forma que esse ponto, né? Ou seja, o nosso vetor V é considerado de coordenadas x e y, porque é o seu ponto extremo. Tá? Isso sempre é pensado sempre dessa forma, toda vez que o vetor for um representante que inicia na origem. Agora, se ele iniciar em outro ponto, a gente já não pode representar ele por um único ponto extremo. Tá? A gente vai ter que achar sempre o representante dele que começa na origem. Então, completamos aqui o nosso paralelogramo. Né? Vejamos que o vetor V é sim a diagonal de um paralelogramo, e esse paralelogramo é formado por um múltiplo do vetor I, que é o vetor xi, e um múltiplo do vetor j, que é o yj. Né? Já que essa altura é y, então é y vezes j, e aqui esse comprimento aqui é um comprimento x vezes o vetor i, então é x vezes i. É um múltiplo do vetor i, né? É o vetor xi. E aqui é um múltiplo do vetor j, que é o yj. Então, nosso vetor V pode ser representado de forma analítica como sendo x e y, ou de forma algébrica como sendo a soma desses dois vetores, ou seja, xi mais yj. Assim,
O vetor V é o mesmo vetor OP, né? O vetor V, se a gente considerar ele como sendo o ponto origem e o ponto final, né? Uma outra forma de representar um vetor, tomando seu ponto de início e seu ponto final. Então, o vetor OP, o vetor que vem de O até P, é o mesmo vetor V. Vetor V é igual a OP, e ele é a soma desses dois vetores, já que ele é diagonal desse paralelogramo. E os vetores são xi mais yj. Essa é a combinação linear dos vetores i e j, ou seja, essa aqui é a representação algébrica. Já na forma analítica, o vetor V é justamente dado pelas coordenadas, pelas componentes x, y. Tá? Então, podemos representar o vetor V de duas formas. Ou apenas com o seu ponto extremo, se o ponto inicial coincidir com a origem do plano cartesiano, né? Coincidir com o 0, 0. Ou então de forma algébrica, de forma combinação linear, que é esse formato aqui. Tudo bem? Ou seja, todo vetor com origem, coincidindo com a origem do plano cartesiano, né? Ou seja, coincidindo com o 0, 0, é representado por seu ponto extremo, é representado, né, de forma analítica apenas pelas coordenadas do seu ponto extremo, nesse caso x e y. Os números x e y são as componentes de V na base canônica. A primeira componente x é chamada de abscissa de V, né, e a segunda componente y é a ordenada de V. Essas definições você já conhece lá do ensino médio, né? Só que não fala em vetor, você fala em ponto, né? No ponto P, essa primeira componente é a abscissa, essa segunda aqui é a ordenada. Só que aqui o nosso vetor V está sendo representado por esse ponto P. Então, o vetor V também tem a abscissa e ordenada. A abscissa é o primeiro número que aparece, nesse caso aqui é o x, né? Ah, professor, não é número, é letra, mas é porque a letra aqui está representando um número, certo? E a segunda letra aqui sempre representa a nossa ordenada, né? Tem a ver com a altura aqui do ponto, com a altura do ponto final aqui do extremo do vetor. Um exemplo, obtenha as expressões analíticas dos vetores a seguir. Então, aqui eu tenho a expressão algébrica do vetor V e quero converter ela para analítica, que nem está aqui o vetor V aqui, ó, xi mais yj, como que eu converto essa expressão algébrica para analítica? Tomando apenas o coeficiente do i e o coeficiente do j. O coeficiente do i é o primeiro termo, o coeficiente do j vai ser sempre o segundo. Então, nesse caso aqui, quem é o coeficiente de i? 2. E quem é o coeficiente de j? 3. Então, o vetor V pode ser representado por essa forma de combinação linear ou por essa forma que é a chamada expressão analítica. Tá? Aqui é um outro vetor V, não é o mesmo que está aqui do lado esquerdo, não. Aqui do lado esquerdo nós temos de forma generalizada. Aqui a gente já está tomando um exemplo para casos particulares, ou seja, no lugar do x aqui é o 2, no lugar do y aqui é o 3. Okay? Dado o vetor u por essa expressão algébrica, menos i mais raiz de 5j, qual que é a sua expressão analítica? Né? É só tomar os coeficientes de i e de j, ou seja, menos 1 e raiz de 5. Então, essa é a representação analítica, né? É a expressão analítica do vetor u. Abscissa menos 1, ordenada raiz de 5. O vetor w está sendo dado aqui pela combinação linear de i menos 3/4 de j. Então, qual que é a expressão analítica de w? Pega o coeficiente de i, que é 1, vírgula, agora a segunda componente, que é o coeficiente de j, menos 3/4. Então, não esqueça do sinal, menos 3/4. Essas aqui são as coordenadas do nosso vetor w, né? Ou seja, do representante de w, que começa lá na origem e termina justamente nesse ponto, que vai ser o 1 e menos 3/4. O vetor P está sendo dado por menos 2i, então ele é um múltiplo do vetor i, né? Não aparece j aqui. Se não aparece j, pessoal, é porque o coeficiente do j é quanto? É 0, né? Isso foi visto no slide anterior. Ou seja, P igual a menos 2i é a mesma coisa que menos 2i mais 0j. Por isso que não apareceu o j aqui no início, porque o coeficiente dele era o 0. 0 vezes um vetor dá um vetor nulo, e esse vetor nulo somado com o menos 2i fica só o 2i. Por isso é muito comum deixar só menos 2i. Tá? Mas vocês têm que saber isso aí, porque aqui vai estar subtendido, vai estar oculto. Quando um vetor não aparece, é porque o seu coeficiente é o número real 0. Então, qual é a expressão analítica do nosso vetor V? Nosso vetor P é só tomar o coeficiente de I e o coeficiente de J, ou seja, menos 2 e 0. O vetor Q, desculpa, é igual a 7J, ou seja, é um múltiplo do vetor J. Tá?
Então, se ele é um múltiplo do vetor j, é porque o coeficiente do i é zero. Tá? Então, Q igual a 7j é a mesma coisa que 0i mais 7j. Né? Ou seja, se o i não apareceu aqui, é porque o coeficiente dele era zero. Ao escrever dessa forma, fica mais fácil identificar a sua expressão analítica, ou seja, a expressão analítica do vetor Q é 0 e 7, coeficiente de i, coeficiente de j. E, por último aqui, ó, uma tentativa de uma pegadinha para vocês, né, para vocês verem que tem que ficar atentos para não se confundir. O vetor R está escrito como J menos 2i. Né? Então, quais são as coordenadas do vetor R? Pegando a sua expressão analítica, menos 2 e 1. E aí, consegui pegar vocês? Vocês pensavam que o primeiro termo aqui era 1, né? E o segundo era menos 2? E está ao contrário. Por quê? Vocês têm que ficar atento aos vetores e não à ordem que aparece aqui. Nessa expressão, quem que vai ser a abscissa? Quando você vai escrever na forma de expressão analítica, o primeiro número a aparecer aqui tem que ser o coeficiente do vetor i. Quem é o coeficiente do vetor i? É menos 2. Então, aqui primeiro é menos 2. Vírgula, e agora o coeficiente do j. O coeficiente do j é 1. Então, botei 1 aqui. Tá? Não importa quem vem primeiro aqui na expressão algébrica, não. Agora, aqui na expressão analítica, importa sim quem vem primeiro e quem vem depois, porque aqui é um par ordenado, o nome já diz, é ordenado, tem uma ordem a ser seguida. Primeiro é o coeficiente do vetor i, depois é o coeficiente do vetor j, por mais que isso esteja trocado aqui na expressão algébrica. Tá? Então, lembrem sempre disso. Quando vai colocar na forma de par ordenado, o primeiro que aparece aqui, que é a abscissa, tem que ser o coeficiente do vetor i. E o segundo, que é a ordenada, tem que ser o coeficiente do vetor j. Beleza? Vamos para um exemplo aqui, agora para fazer de modo contrário ao que a gente fez no exemplo anterior. Ou seja, ao invés de ser dada a expressão algébrica, né, que é a combinação linear, para você obter a expressão analítica, a gente vai fazer o contrário, tá? Então, obtém a expressão algébrica, ou seja, a combinação linear dos vetores a seguir. Ó, agora, o vetor U aqui, da letra A, está escrito na sua forma analítica. E a gente vai pegar essa expressão analítica e colocar ela na forma de combinação linear, ou seja, na forma de expressão algébrica. Tá? Então, lembrem que a primeira componente aqui é sempre o coeficiente do vetor i e a segunda componente é sempre o coeficiente do vetor j. Então, o vetor u é a soma desse múltiplo do vetor i com esse múltiplo do vetor j. Ou seja, o vetor u é menos 2i somado com menos 5j. Só que quando eu digo somado, mais com menos dá menos. Então, não precisa aparecer esse sinal de mais. Beleza? Então, pronto. O vetor u, que estava na forma analítica, agora está na forma algébrica. O vetor v, menos 1 e 1, né? As coordenadas do vetor v. Ele está com a sua expressão analítica aqui exposta. Eu quero agora expor a sua forma algébrica. Primeira componente é o coeficiente do vetor i, segunda componente é o coeficiente do vetor j. Então, o vetor i é dado por menos 1i mais 1j. Mas a multiplicidade 1, né, por 1, ela não precisa aparecer, né? Então, em vez de menos 1i, fica só menos i. Mais 1j, fica só mais j, não precisa ser 1. O 1 fica subtendido na multiplicação, beleza? Então, o vetor v é dado pela expressão algébrica menos i mais j. O vetor w, de coordenada 0, raiz cúbica de 2. Primeira componente, coeficiente do vetor i. Segunda componente, coeficiente do vetor j. Como que vai ficar? 0i mais raiz cúbica de 2j. Tá, só que 0 vezes i dá o vetor nulo, né? É o vetor 0, 0. E o vetor nulo 0, 0 somado com esse vetor aqui vai dar simplesmente esse outro vetor, né? Lembra que o vetor nulo ele é neutro em relação, ele é o elemento neutro em relação à adição, ele não afeta em nada o outro vetor. Então, o resultado vai ser só isso aqui, ó, menos raiz cúbica de 2j. Tá? Observe que aqui não apareceu o i, aqui no final não aparece o i. Quando não aparece o i é porque o seu coeficiente é zero, né? Então é porque a abscissa aqui era zero. Então aqui ele estava na forma analítica, aqui está na forma algébrica, tá? Que é em forma de combinação linear dos vetores i e j. O i não apareceu porque não é necessário, já que o seu coeficiente é zero. O vetor t dado pelas coordenadas 1/3 e 0. Como que fica a sua expressão? Como é que fica a sua expressão algébrica?
um terço de i mais 0j, né? Primeira componente é sempre o coeficiente de i, segunda componente é sempre o coeficiente de j. Tá, mas se o coeficiente de j é zero, então esse vetor aqui não precisa aparecer na nossa expressão, porque ele não influencia em nada, né? Esse vetor somado com esse primeiro tem como resultado esse primeiro. Então, o nosso vetor t é dado por um terço de i. O vetor n dado por 0, 0. Aqui é uma pegadinha, né? Vetor n dado por 0, 0. Como é que fica? Primeira componente é o coeficiente do vetor i. Segunda componente é o coeficiente do vetor j. Então, fica 0 vezes o vetor i mais 0 vezes o vetor j. Quanto que dá isso aqui? Ah, 0 vezes i é 0, professor. Mais 0 vezes j também é 0. 0 mais 0 dá 0. Então, o vetor n é igual a 0. Não, não pode, né? O vetor n está falando, ele é um vetor. Ele não é um número real zero, tá? Cuidado com essas multiplicidades por zero. 0 vezes i não é igual a zero. 0 vezes i é igual ao vetor nulo. Né? O vetor nulo é 0, 0. Tá? Aqui seria 0, 0, que é o vetor nulo, mais 0 vezes j também dá 0, 0. Só que quando você soma esses dois vetores, 0, 0 mais 0, 0, vai voltar para o vetor 0, 0. E aí, professor, como é que eu vou fazer essa representação, então? Tá? Ela seria um caso, uma exceção, não fica exatamente igual a esses outros, né? Mas tem uma notaçãozinha que a gente pode utilizar. Ou seja, o vetor n é o zero com a setinha em cima, né? É justamente o vetor nulo. Tá? Então, essa aqui seria a sua representação algébrica e essa aqui seria a sua representação analítica. Tudo bem? É só uma exceção que nós temos aí. Geralmente, o vetor nulo sempre causa alguma diferençazinha aí. Né? Toda vez que aparece o vetor nulo ou o número real zero, ele acaba diferenciando o resultado um pouco dos demais. Tá? Mas são diferenças bem intuitivas. Tá? Dá para a gente ver isso de forma bem explicada. A noção aí de lógica, digamos assim. Né? Então, o vetor nulo aqui está em coordenadas e aqui o vetor n está escrito como o zero e uma setinha, que é a representação mais conhecida do vetor nulo. Tudo bem? Continuando. Operações com vetores. Né? Vamos ver como é que a gente obtém a igualdade entre vetores, como que a gente obtém a adição de vetores e a multiplicação por um número real. Mas agora de forma algébrica. A gente viu tudo isso lá de forma geométrica, né? Apenas com o desenho do vetor, com a representação gráfica do vetor. Mas e de forma algébrica, que nem a gente estava fazendo aqui? Como que a gente faz soma de vetores? Né? Como que a gente multiplica um vetor por um número real? É bem simples. Vejamos as definições aqui. Consideremos inicialmente dois vetores genéricos do plano, tá? Então, o vetor u dado por x1 e y1. Quando eu digo genérico, é porque eu estou usando letra aqui, né? E não um caso particular. Caso particular, se aqui fosse 3 e 7, por exemplo. Só serviria para esse 3 e 7. Eu boto x1 e y1 porque vai servir para qualquer par de números reais, tá? E o vetor v dado por outra representação genérica, no caso eu estou considerando x2 e y2. Tá? E um número real alfa. Então, o alfa aqui, essa letra grega alfa, está representando aqui um número real qualquer. Um número real. Ele não é um vetor, que nem o v e o u e o v. O u e o v são vetores, ou seja, são pares de números reais. E o alfa aqui é simplesmente um número real. Ele não é um vetor em questão. Tudo bem? Vamos lá. Primeira definição, primeira operação, vamos tomar a igualdade. Como é que a gente pode afirmar que os vetores u e v são iguais? Lá na forma geométrica, dois vetores são iguais quando eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Continua valendo aquilo, tá? Só que aqui a gente está fazendo uma análise algébrica, ou seja, sem desenhar esses vetores. Como é que eu posso saber se eles são iguais ou não? Se eu tenho apenas a sua representação algébrica, como é que eu vou saber se eles são iguais ou não? Tá? Então, U é igual a V se somente se x1 for igual a x2 e y1 for igual a y2. Ou seja, quando a primeira componente de U for igual à primeira componente de V e quando a segunda componente de U for igual à segunda componente de V. Por exemplo, se aqui for 3 e 7, para esse vetor V ser igual a ele tem que ser também 3 e 7. Ah, professor, e se fosse 7 e 3? Aí já não seria igual. 3 e 7 não é a mesma coisa que 7 e 3 em termos de par ordenado, em termos de vetores, tá? Então, se aqui for 3 e 7, aqui também tem que ser 3 e 7. Isso significa que a primeira componente tem que ser igual à primeira e a segunda tem que ser igual à segunda. Isso porque a gente está no plano.
Se nós estivéssemos no espaço tridimensional, teria uma terceira componente, que geralmente a gente usa a letra Z. Né? Então, aqui teria um Z1 e um Z2. Aí, esse Z1 também teria que ser igual ao Z2 para que os dois vetores fossem iguais. Bem? Então, dois vetores são iguais se somente se as suas componentes correspondentes forem iguais. Ou seja, a primeira foi igual à primeira, a segunda foi igual à segunda. Tá? Se pelo menos um desses dois aqui não for satisfeito, ou seja, vamos supor que o y1 seja diferente do y2. Então, já posso dizer que esses dois vetores são diferentes. Vamos supor que o x1 seja diferente do x2. Então, esses dois vetores aqui já são diferentes. Só pode afirmar que eles são iguais se for satisfeitas essas duas condições. Né? Ou seja, as componentes correspondentes têm que ser iguais. Tudo bem? Segunda operação é a de adição entre dois vetores. Como somar dois vetores? Como que eu somo o vetor u e o vetor v conhecendo as suas coordenadas? A gente já sabe somar dois vetores geometricamente, né? Você faz lá um paralelogramo descrito por Elige 2 e traça a diagonal. Não é isso? É um dos métodos. Tem outro método que a gente viu também lá. Mas geometricamente a gente pode fazer assim. E algebricamente? Quando é dado as coordenadas de dois vetores, como que a gente soma eles? Bem simples, é só somar a primeira componente com a primeira, a segunda com a segunda. Tá? Isso aqui a gente faz com ponto, pessoal. Coordenadas de ponto lá no ensino médio. A mesma coisa a gente vai estar fazendo com vetores. Somar o vetor u e v, você vai ter como resultado um terceiro vetor. Mas quais são as coordenadas desse terceiro vetor? Ele é obtido, né? Qual vai ser a abscissa dele? É a soma da abscissa do vetor u com a abscissa do vetor v, ou seja, x1 mais x2. Já a ordenada desse vetor resultante vai ser obtido pela ordenada de u somado pela ordenada de v, ou seja, y1 mais y2. Assim a gente obtém o vetor resultante, a soma de dois vetores de modo algébrico. E a multiplicação de um número real por um vetor, né? Já que o alfa aqui está representando um número real. Como multiplicar esse número real alfa pelo vetor u? É só pegar esse número real alfa e multiplicar ele por cada uma das componentes do vetor u. Ou seja, ele vai multiplicar o x1 e também o y1. Então, vai ficar alfa x1, alfa y1. Esse é o vetor resultante da multiplicação entre um número real e um vetor. Tá? Então, multiplicação de número real por vetor. E essas são as três operações que a gente vai estar vendo inicialmente aí com vetores. Vejamos um exemplo. Determinar o vetor x na igualdade 3x mais 2u igual a 1 meio de v mais x. Né? Então, aqui tem uma igualdade, tem uma expressão que envolve os vetores x, u e v. E ele quer que a gente obtenha o vetor x. Qual as coordenadas desse vetor x? Tá? Sabendo as coordenadas do u e do v. As coordenadas de u é 3 e menos 1, e as coordenadas de v é menos 2 e 4. Tá? Observe que para trabalhar com uma expressão que envolve vetores é muito semelhante, é muito parecido com trabalhar com uma equação que tem incógnitas reais. Né? Ou seja, esse x aqui é um vetor, não é o x uma variável real. Mas eu posso trabalhar com essa equação da forma muito parecida. Praticamente as mesmas propriedades que nós temos lá de equação de variáveis reais também serve para uma equação de vetores, uma equação vetorial. Vejamos como que se faz isso. Vou repetir essa expressão aqui embaixo, essa equação aqui embaixo. Né? Temos que 3x mais 2u é igual a 1 meio de v mais x. Se eu quero descobrir o vetor x e já conheço o vetor u e o vetor v, então o vetor x é a nossa incógnita. Né? Só que ela não é uma incógnita real, ela não é um número real. Ela é uma incógnita vetorial, ela é um vetor. Mas inicialmente aqui a gente trabalha de forma bem semelhante. Ou seja, se eu quero descobrir x, leva tudo que tem x para o primeiro membro e aquilo que não tem x leva para o segundo membro. Né? Um macetezinho lá da matemática, desde o ensino fundamental, a gente aprende isso. Tá? Então, 3x mais x, aqui eu já coloquei aqui embaixo, né? Esse passo aqui, pessoal, ficou um pouquinho resumido, né? Foi um pouco direto. Eu não escrevi o que foi feito aqui, mas eu creio vocês que vocês devem entender. Né? O que foi feito desse passo para esse? Né? Na verdade, ele eliminou o denominador aqui. Né? Como que a gente elimina um denominador numa equação? Tirando o mínimo múltiplo comum. Ou simplesmente multiplicando toda a nossa equação por 2. Né? Quando você multiplica tudo por 2, na hora que multiplicar esse termo aqui por 2, ele vai simplificar com esse e vai eliminar os denominadores e geralmente fica mais fácil para a gente trabalhar. Tá? Então, antes de colocar a variável x tudo no primeiro membro, a gente pode
trabalhar dessa forma, eliminando os denominadores. Então, multiplicou por 2, vai ficar 6x, 4u, 2 vezes 1 meio vai simplificar, fica só 1, né? 1v, 2 vezes x dá 2x. Agora sim, foi eliminado os denominadores, né? E essa equação, ela é equivalente à equação anterior. Agora vamos levar tudo que tem x para o primeiro membro, fica 6x. Esse 2x que está no segundo membro, ao vir para o primeiro membro, fica igual a menos 2x, né? Então, essa questão de levar de um membro para o outro, isso aí é um macete na matemática, né? Quando a gente fala macete, é uma forma de você raciocinar rapidamente, né? De você fazer um cálculo bem mais rápido, tá? Mas é bom sempre saber qual a operação matemática foi feita naquele procedimento, né? Como é que essa equação se transformou nessa aqui? Como é que é esse 2x? Tá? Matematicamente, não é que eu peguei esse 2x e levei lá para o outro lado e ele se transformou em menos 2x, não. Tá? A gente tenta pensar dessa forma só para simplificar o cálculo, tornar ele mais rápido. Mas o que é feito mesmo é porque a equação ela é sempre lembrada como uma balança. Né? O lado, se aqui tem uma igualdade, é porque esse lado esquerdo está equilibrado com o lado direito. Então, ele tem o mesmo valor. Se a gente pensar em quilos lá de uma balança, a quantidade de quilos que tem aqui do lado esquerdo é igual à quantidade de quilos que tem do lado direito. Tá? Então, e você, para ser uma equação, para ter esse sinal de igualdade, essa balança tem que estar sempre equilibrada. Ela tem que ter sempre o mesmo valor, mesma quantidade de quilos do lado esquerdo e do lado direito. Então, o que se faz aqui? É usar essa ideia de balança e, ao mesmo tempo, usar as propriedades da adição, né? Da adição e da multiplicação de vetores aqui. Tipo, se eu quero retirar, né, se eu quero, de certa forma, fazer esse 2x sumir do lado direito da nossa balança, do lado direito da nossa equação, eu tenho que somar isso aqui pelo vetor menos 2x. Né? E se eu somo isso aqui com menos 2x, 2x somado com menos 2x dá o vetor nulo. E o vetor nulo somado com v vai ficar só o vetor v. Tá? Mas se eu somar esse lado direito com o vetor menos 2x, eu vou estar desequilibrando a minha balança. Como que eu volto o equilíbrio dela? Soma esse mesmo menos 2x aqui do lado esquerdo. Por isso que apareceu esse menos 2x aqui. É equivalente a somar o menos 2x aqui do lado direito e do lado esquerdo. Né? Eu coloquei peso do lado. Como é menos, né? Na verdade é como se você estivesse retirando o peso. A quantidade de peso que eu retirei do lado direito, eu também vou retirar do lado esquerdo. E isso vai manter o equilíbrio da minha equação. No entanto, ela vai se tornando uma equação cada vez mais simples. Esse 2x que estava do lado direito agora está aparecendo do lado esquerdo. Por quê? Porque foi subtraído 2x aqui do lado direito e do lado esquerdo. O do lado direito foi anulado com esse 2x aqui. Né? 2x menos 2x vai dar o vetor nulo. Então, por isso ele desaparece aqui. E esse menos 2x aqui foi acrescentado para manter o equilíbrio da nossa balança, da nossa equação. Ok? E o vetor 4u da mesma forma. 4u estava positivo, veio para cá, ficou negativo. Isso é o nosso macete. É rápido, é prático isso. É muito bom pensar dessa forma. Tá? Mas vocês, como alunos de graduação, têm que saber a operação matemática por trás disso. Né? O que foi feito realmente aqui? Foi subtraído o vetor 4u no lado esquerdo e no lado direito para manter o equilíbrio da equação. Mas quando eu subtrair o vetor 4u aqui do lado esquerdo, esse 4u que já tinha subtraído com 4u dá o vetor nulo. O vetor nulo aqui ele não tem função nenhuma. Né? O vetor nulo aqui não vai ter função nenhuma. O vetor nulo somado com 6x vai ficar só 6x. Por isso não aparece mais esse 4u aqui. Mas aparece do outro lado, né? Porque eu acrescentei menos 4u do lado esquerdo e do lado direito. O do lado direito permaneceu lá. Tudo bem? Só um lembrete aí, um raciocínio, uma explicação para vocês aí da ideia desse negócio de passar para um lado, passar para o outro. A gente faz assim mesmo, né? É mais prático isso, mas saibam também qual foi a operação matemática realizada ali de verdade. Tá? Vamos lá. Então, 6 vezes o vetor x mais 2 vezes o vetor x, menos 2 vezes o vetor x, isso aqui a gente trabalha que nem incógnitas reais também, né? Se você tem 6 vezes, né, 6 letras subtraído por duas dessas mesmas letras, quantas letras a gente vai ter no final das contas? Apenas 4, né? Então, o raciocínio é o mesmo, a ideia é o mesmo, tá? Embora tenha uma diferença lá na parte geométrica, né? 6x, então um vetor lá que tem 6 unidades de comprimento, aí menos 2x, então você está somando com o oposto dele, mas que tem só 2 unidades de comprimento.
Então, o vetor resultante vai ser o 4x, né? Pode levar aquela ideia lá de força, né? 6 vezes x é uma força que tem uma determinada direção e um determinado sentido. 2x tem a mesma direção, porém em sentido contrário, né? E ela é bem mais fraca, né? Ela é menos intensa, já que ela é só 2 vezes. Tá? Essas duas vai anular 2 daqui, então ao anular 2 de 6 sobra 4. Então essa é a minha força resultante, né? Só relembrando o início das nossas aulas lá. E aqui do lado direito permanece v menos 4u, ok? Como eu quero obter o vetor x, a intenção aqui é levar esse 4 para o segundo membro também, né? Eu quero obter apenas o vetor x, é o que foi pedido na nossa pergunta. Para obter o vetor x, eu tenho que tirar esse 4 aqui, senão eu vou estar achando o vetor 4x. Como que eu faço para retirar esse 4 daqui? É equivalente a você multiplicar toda a equação, é você dividir toda a equação por 4, né? Então, quando eu divido toda a equação por 4, que aí você está mantendo o equilíbrio da balança, né? Se você dividiu foi toda a equação, se você dividiu o primeiro membro e o segundo membro, você manteve o equilíbrio da sua balança, né? Você dividiu os pesos na mesma quantidade. Então, 4 dividido por 4 dá 1, então fica só x. V dividido por 4 é a mesma coisa que 1/4 de V. Menos 4u dividido por 4 fica só menos u, porque foi simplificado com 4. Né? Então, o vetor x é 1/4 do vetor v menos o vetor u. Para mim obter o vetor x agora, é só substituir o vetor v e o vetor u pelas suas coordenadas que foi dado aqui na pergunta. Tá? Depois de isolar da variável que você está procurando, que é o vetor x, e o restante estiver tudo do lado direito, você vai lá e substitui o que o problema lhe deu. Eu já tenho as coordenadas de v e de u. Então, vamos aqui para mais esse cantinho aqui para terminar a nossa resolução. Então, o vetor x é 1/4 do vetor v. O vetor v tem coordenadas menos 2 e 4, está aqui. Menos o vetor u, menos as coordenadas do vetor u, que é 3 menos 1. E isso equivale a 1/4. Né? Como é que multiplica um número real por um vetor? Como é que você pega um número real e multiplica por coordenadas? É o que está explicado aqui, né? Ó, na nossa terceira operação. É pegar o número real e multiplicar por cada componente do vetor. Então, 1/4 multiplica menos 2, só que 1/4 vezes menos 2 dá menos 1/2, né? Que é 1 vezes menos 2, vai ficar menos 2/4. Aí você simplifica essa fração, fica menos 1/2. 1/4 vezes 4, 1 vezes 4 é 4, então fica 4 dividido por 4, dá 1. Ou seja, 1/4 vezes 4 é o número real 1. A multiplicação desse número real por esse par ordenado resultou este par ordenado. Tá? E aqui, em vez do sinal de menos, ele agora colocou o sinal de mais. Né? Mas por quê? Ele está pensando aqui esse menos como sendo menos 1. Né? O 1 está subtendido aqui. Ele pega esse número menos 1 e multiplica aqui dentro. Então, menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Né? Fez o jogo de sinal. E aqui agora ficou o sinal de mais, porque esse sinal de menos seria o número menos 1, já foi feita a multiplicação, por isso agora apareceu um sinal de mais. Ele já fez o jogo de sinal com esse sinal de menos. Né? Em outras palavras, seria isso. E agora vamos somar esses dois pares ordenados. Como que se soma? É lá a nossa operação 1. Como que a operação 2, desculpa. Como que soma dois vetores, dois pares ordenados? Primeiro componente com primeira, segunda com segunda. Ou seja, esse menos 1/2 soma o menos 3 e esse 1 soma o 1. Certo? Menos 1/2 soma o menos 3, soma menos 3, ou seja, mais menos 3. Só que mais com menos é menos, por isso que ficou só menos 3. E o 1 soma 1. Então, nosso vetor x é dado pelas coordenadas menos 7/2 e 2. Né? Ou seja, a abscissa é menos 7/2 e a ordenada, a altura lá, vai ser igual a 2. Assim, obtém-se o vetor x. Observe que todo o procedimento feito aqui, ó, pelo menos nesse lado esquerdo aqui, é muito semelhante com as equações que vocês já trabalham lá no ensino fundamental e no ensino médio. Tá? Agora, depois que você vai substituir os vetores pelas suas componentes, aí aqui já vem mais essas operações que a gente definiu aqui. E vocês também já têm uma certa experiência lá do ensino médio, que é somar pares ordenados, multiplicar um par ordenado por um número real. É a mesma coisa, tá? Com vetores.